Hi there, Silvio here, your English teacher. E hoje, começando a nossa quinta semana de Enjoy, vamos para a nossa 29ª aula. Let's go? Na aula de hoje, estarei reservando esse tempo para que eu consiga te explicar como que conseguimos colocar os substantivos do singular para o plural. Hoje, eu não vou explicar todas as regras, vou te explicar as principais e ao longo das aulas eu vou colocando os casos especiais de pouquinho em pouquinho para que você não se confunda, tudo bem? Então vamos lá. A primeira regra é bem simples. Nós simplesmente iremos acrescentar o S no final dos substantivos. Vamos ver alguns exemplos. Teacher, e aí a gente acrescenta o S, teachers, fica no plural, professor, professores. Student, students. Door, doors. Engineer, engineers. Janitor, janitors. E por fim, cell phone, cell phones. Simples desse jeito. Em nossa segunda regra, nós temos os substantivos que terminam com S, SS, SH, CH, X ou Z, que não apenas iremos acrescentar o S, mas sim o ES. Vamos ver alguns exemplos? Bus, ônibus, buses. Coloco o S, porque termina em S. Kiss, que significa beijo, kisses, beijos. Brush, que significa escova, e tanto faz, escova de cabelo ou escova de dentes. Tem nomes diferentes, mas brush é escova, tá certo? No plural, brushes. Church, que é igreja. Churches, igrejas. Box, caixa. Boxes, caixas. E por fim, blitz, que é a blitz. Blitzes são os blitzes. Tudo bem? Nossa terceira regra é a regra do Y, que a gente não vai apenas acrescentar o S, nem apenas o ES, mas sim o IES. Para que a gente consiga acrescentar o IES aos substantivos que estão no singular para transformá-los em substantivos no plural, a gente vai ter que prestar atenção em uma coisinha. Esse substantivo deverá terminar com Y, precedido de uma consoante. Então, por exemplo, a palavra baby termina com BY, B consoante e a letra Y. Baby, no plural, babies. Iremos retirar esse Y, ele é excluído e colocamos o IES, tá certo? É como se o I ficasse no lugar do Y, basicamente. Tudo bem? Vamos ver outros exemplos. Berry, berries. City, de cidade. Cities, cidades. Party, que pode ser festa, ou acredite se quiser, partido político também significa party em inglês, ou festa ou partido político, no plural, parties. Puppy, que é o filhotinho de cachorro, puppies, e aí no plural, tá certo? E por fim, library, que significa biblioteca, libraries, no plural, bibliotecas, ok? Mas isso não acontece para os substantivos que terminam com vogal e Y. Com os substantivos que terminam com vogal e Y, a gente também só precisa acrescentar o S. Vejamos alguns exemplos. Boy, menino. Boys, meninos, garotos. Key, também, ó. Termina com a vogal E e aí o Y, tá certo? Só acrescenta o S. Keys. Então, chave, chaves. Tecla, teclas. Toy, que significa brinquedo. Toys, no plural. Way, que significa caminho. Ways, no plural. Day, que significa dia. Days, no plural. E por fim, play, que como verbo significa tocar, jogar, brincar, mas como substantivo pode significar peça teatral, algo do tipo, que no plural fica plays. Beleza? E por fim, nós temos os substantivos que são irregulares. Quando a gente coloca esses substantivos no plural, eles simplesmente não vão seguir nenhuma regra. E a gente vai ter que memorizar do jeito que eles são, tá certo? E aí no inglês a gente tem vários substantivos que são irregulares no inglês quando a gente quer colocá-los no plural. O primeiro exemplo a gente já viu. Child, criança, filho, que o plural não é acrescentando S, sim falando a palavra children. Outro exemplo, mouse, que tem dois plurais. O primeiro é mouses,
se a gente estiver falando do mouse que a gente usa no computador, ou mais se a gente literalmente estiver falando do camundongo, do ratinho, tá certo? Man, que aí no plural a gente coloca o E ao invés do A, tá certo? Man, man. Mesma coisa do woman, woman, women. E a gente transforma esse substantivo aí para o plural, tá certo? Foot, que no plural fica feet. Inclusive, um dos casos especiais é o caso em que os substantivos têm OO, que o plural fica EE. Acontece com uma certa frequência no inglês, mas eles também são considerados irregulares, os casos especiais, mas a gente não vai estar vendo os casos especiais hoje, tá certo? Numa próxima aula, tudo bem? E por fim, person, que também tem dois plurais. O primeiro é persons, com S, ou people, que é uma palavra totalmente diferente, ok? Bem, e para finalizar, eu preciso te contar uma coisinha. Essas regras que vimos hoje, que nós utilizamos para o plural dos substantivos, são as mesmas regras, basicamente as mesmas regras que utilizamos para outras classes de palavras. Um exemplo são os adjetivos, quando queremos colocar os adjetivos no formato comparativo ou superlativo. Com verbos com a terceira pessoa do singular na afirmativa no presente, por exemplo, também são as regras do verbo, né? A regra do he, she, it, bem famosa. Também utilizaremos para verbos quando colocamos esses verbos no passado. Utilizaremos para o gerúndio, por exemplo. E, é claro, com as suas adaptações, né? Utilizaremos para os números, quando queremos transformar os números de cardinal para ordinal. O inglês é basicamente formado por essas regrinhas que vimos hoje, de forma bem estruturada. Mas, claro, que para cada classe de palavras, essas regras vão dar uma pequena ajustada. Mas, de maneira geral, você não precisa lembrar exatamente agora que a palavra termina com S, com SS, com SH, você não precisa se preocupar com isso, porque essas regras voltarão, pelo menos aí umas 4 vezes, com outras classes de palavras. Você vai conseguir entender, você vai conseguir lembrar, nem que você não queira, tá certo? Você vai lembrar. Basicamente isso, tá certo? No mais, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e, claro, estarei aqui amanhã. Do not forget to drink water, and as always, bye bye.